Então, pessoal, vamos aprender aqui um artigo importantíssimo para a prova de vocês. Esse cai bastante, tá? Artigo 38, eu quero o carinho nele, eu quero os asteriscos nele aí. Ok? Servidor público pode concorrer a um mandato eletivo? Sim. Então, vamos aprender as regras para poder concorrer. Olha o que diz a Constituição. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplica-se as seguintes regras. Então, o servidor público pode concorrer a um mandato eletivo. Professor, o que é um mandato eletivo? Presidente, governador, prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador. Ok? Cargos eletivos. Vamos lá. Se, por exemplo, um servidor, algum de vocês aqui, ok? Concorrer ao mandato eletivo federal ou estadual. Mandato eletivo federal ou estadual. Quais seriam os cargos? Federal, presidente, deputado federal, senador. Ou estadual, governador, deputado estadual. Fechou? São esses os cargos que poderia concorrer. O que vai acontecer com a vida de vocês? Vocês poderão manter o cargo lá de enfermeira e ainda ser governadora do estado? Não. O que vocês têm que fazer? Se afastar do cargo. Se afasta do cargo. Ok? Perde o cargo público? Não. Só se afasta do cargo. Depois vocês voltam. Tá? Afasta do cargo. O período do teu mandato. Se tu se reeleger, 8 anos, né? Se não se eleger, tu volta após. Se sofreu um impeachment, né? Daí tu volta antes disso, tá? Ok? Então, ó, afasta do cargo, ok? Então, se vocês aí, ó, se elegerem para presidente, deputado federal, senador, governador ou deputado estadual, vocês têm que se afastar do cargo. Agora, e se vocês se elegerem prefeitas? Olha só, investida do cargo do prefeito, afasta do cargo, emprego ou função. Então, vocês são obrigados a sair lá do cargo. E aí? E a remuneração? A remuneração vocês podem optar. Por que pode optar pela remuneração? Vamos pensar o seguinte, vocês são enfermeiras da prefeitura, ganham 10 mil. E aí vocês resolvem ser prefeitas de Xaxim, que ganha 8 mil. Que salário vocês querem ganhar? De 8 ou de 10? Então, se vocês se elegerem prefeitas, vocês se afastam do cargo, mas optam pela remuneração. Por que isso? Porque geralmente prefeitos ganham menos que alguns cargos. Então, por isso que tem essa regra. Entenderam? Beleza? Tá, e se vocês se elegerem vereadoras? Vereadoras é bom, né? Se eleger vereador, pessoal, a regra é melhor ainda, ó. Tem duas regrinhas. Se houver compatibilidade de horário entre os dois trabalhos, vocês vão, ó, acumular os cargos. Então, por exemplo, as sessões da Câmara de Vereadores são na terça e na quarta pela manhã. Ok. E vocês trabalham à tarde, fechou os horários, pode acumular os dois cargos. Se não tiver compatibilidade, então se houver sem compatibilidade de horário, não dá, né? Por exemplo, tem uma carga exaustiva, eu estou com 40 horas, não consigo. Aí o que acontece? Afasta do cargo e opta pela maior remuneração. Por exemplo, cargo vamos pensar, o cargo da enfermeira ganha 10 mil, o vereador ganha 7 mil. Opta pelo cargo de 10 mil. Entenderam? É isso aí. Alguma dúvida em relação a isso? Tem que saber. Cargos federais, afasta. Cargo de prefeito, afasta e opta. Cargo de vereador, acumula. Se não tiver horário igual, mesma regra do prefeito. Afasta e opta. Tá bom? Olha a maldade de quem fosse ler o inciso 3º. Leiam comigo o inciso 3º ali, ó. Investido do cargo de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, acumula. Agora, olha a vírgula. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Qual é a norma do inciso anterior? É a norma do prefeito. Afasta aí, opta. Então, o concorrente de vocês, ele vai fazer essa remissão? Não.
Não vai fazer, tá bom? Então, se não houver compatibilidade, afasta aí, opta. Fechou? É isso aqui que precisa saber, tá bom? Se durante o período do mandato eletivo estiver contribuindo para a Previdência, quando ele sair, esse recurso vai para a Previdência Geral ou vai para o regime próprio de vocês? Vocês são servidores de carreira, tem um regime próprio. Durante 4 anos vocês são vereadores. 4 anos contribuíram para a Previdência, certo? Teoricamente, se não fossem servidores, iria para o regime geral. Mas quando você tem um vínculo, todo aquele dinheiro vai lá para o município. Vai ser como se fosse do regime geral. É o que diz o próximo inciso aqui, ó. Em qualquer caso que exija o afastamento, ó, é o inciso 5. Para efeitos de benefício previdenciário, caso de afastamento, os valores serão determinados como exercício tivesse. Então, vocês estão contribuindo para o regime próprio do município. Durante os 4 anos de vereadores de você. Tá? Hã? Sempre do teu cargo. É o cargo que tu é. Né? Porque, por exemplo, cargo eletivo é cargo eletivo. Então, é um mandato fixo. Então, tu é enfermeira. Tu é enfermeira de carreira. Tá? Aí tu resolve agora se candidatar para a política. Pode. E aí, tu vai fazer o quê? Vai ficar 4 anos como vereadora, ganhando o quê? Se tiver compatibilidade de horário, os 2 salários. Se não houver, vai ter que trabalhar como enfermeira, tá? E se não houver compatibilidade, aí afasta, mas opta pelo maior salário. Tá bom? Fechou? Então vamos embora. O inciso 39, ele vai falar de uma série de direitos aqui que o servidor tem, e ele faz uma remissão aos incisos dos trabalhadores que são trabalhadores seletistas, tá bom? Então eu não vou perder muito tempo, eu fiz a remissão aqui para vocês, eu vou dizer direto o que vocês terão direito como servidores, tá? Então, como servidores, vocês terão direitos a um salário mínimo, a garantia do salário nunca inferior ao salário mínimo, vocês terão direito a 13º, terão direito à remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, terão direito ao salário família, a duração da jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Salvo aqueles trabalhos por escala, né? Tá? Repouso semanal remunerado. Remuneração do serviço extraordinário, que é a hora extra, superior no mínimo a 50% à hora normal. Gozo de férias, mais 1/3 das férias. Direito à licença gestante, de duração superior a 120 dias. Na verdade, né, nos estatutos vocês verão que é 180, mas a Constituição garante no mínimo 120 dias. Tá? Licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho, né, que é saúde e segurança do trabalhador, proibição de diferença de salários em critérios de idade, sexo, ou cor, ou estado civil. Então, uma enfermeira mulher tem que ganhar igual a um enfermeiro masculino, não pode ter diferença salarial, ok? Então, essas são garantias constitucionais que se aplicam a todos os seletistas, que também se aplicam aos servidores. Preciso memorizar isso aqui? Não, não precisa, tá bom? Vamos adiante. Agora eu vou fazer uma pergunta de seleção. Eu li todos esses aqui. É garantido às enfermeiras e aos médicos, por exemplo, e os farmacêuticos, ganhar um adicional de insalubridade e periculosidade? Conforme a Constituição é permitido? Vocês viram se eu li esse inciso na Constituição? Não li, né? No texto constitucional não tem. Como é que tem, então? Tem no Estatuto. O que aconteceu? Até a dona Nelcinda, a turma dela, foi a primeira turma que ganhou na Justiça o adicional de insalubridade para as enfermeiras. Tá? Foi um advogado lá de Santa Maria, o Wagner. Então, vejam bem, não existia e não existe até hoje no texto da Constituição Federal a garantia para os servidores do adicional da insalubridade. Mas todos ganham. Ganham porque depois os entes regulamentaram nos seus estatutos. Então, nos estatutos, e nós aqui no Estado temos na Constituição Estadual também essa garantia. Tá? Então, mas vejam que a redação lá de 88 não garantia. Então teve que entrar na Justiça, brigar por isso, para depois ganhar esse direito, que hoje todos têm direito, ninguém discute isso, concorda comigo? E tem, né, direito à insalubridade, tá bom? Fechou então? Não vamos perder tempo aqui, vamos ao que interessa. Tá? O que interessa
do artigo 40. O artigo 40, o que eu quero que vocês saibam? O que eu quero que vocês saibam, vem comigo aqui, Luiz, me acompanha. O que eu quero que vocês saibam do artigo 40? O artigo 40 é o artigo que trata do regime próprio dos servidores. Então, servidores públicos, que são aqueles que ocupam cargos públicos, quando ele é efetivo, ele ingressa por concurso, ele contribui, né, ele contribui à Previdência para um regime próprio dos próprios servidores. A regra está onde? No artigo 40. É aqui que está sendo discutido agora, né, que o servidor virou algoz, né, do serviço público. É esse artigo que vai ser alterado pela reforma da Previdência. Tá? Eu vou ler o original ali para vocês, mas ele vai sofrer alterações agora. Eu acho que até o meio do ano ele vai sofrer. Tá? O regime próprio é o dos servidores. Quem é empregado público, quem é cargo comissionado e quem é servidor temporário, ele vai para o regime geral. Não é o mesmo regime. Regime geral está lá no 195 da Constituição. Então, servidor de carreira, regime próprio. As regras estão no artigo 40. Tá? Que é o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá para o artigo 40. O artigo 40 diz assim, ó. Aos servidores titulares de cargos da União, Estado, Distrito Federal e Município, incluídas suas autarquias e fundações, será assegurado um regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Tá? Então, todos nós, servidores, contribuímos para uma previdência nossa, que é a previdência do regime próprio. Ok? E aí tem as regrinhas de aposentadoria dos servidores. Se o servidor sofre uma invalidez, a regra está aqui, ó, no inciso 1, sendo provimentos proporcionais ao tempo de serviço, exceto decorrentes de acidente do trabalho. Então, se sofrer um acidente em serviço, por exemplo, um guarda municipal sofre um acidente e morre em serviço, ele tem a previdência, né, assegurada lá, a aposentadoria e a pensão dos seus herdeiros integral. Se for outra forma de invalidez permanente, é proporcional ao tempo que ele tinha de serviço. Pessoal, a gente não vai estudar regras de previdência, tá? Até porque não cai isso para vocês. Mas a mais importante é a do inciso 2. Vocês podem ficar eternamente no serviço público? Não, existe a aposentadoria obrigatória, que é a aposentadoria compulsória. Com quantos anos o servidor tem que se aposentar? 70 anos ou 75 anos na forma de lei complementar. Tá? Então, a regra é que chegou nos 70 anos, se aposente. Tá? Não pode ficar mais. Tem gente que quer ficar. Eu sou servidor do Estado, né, há 10 anos. O pessoal quer ficar. Chega lá, chegou os 70 anos, mas vou fazer o quê em casa? Tem que sair. Tá? Eu trabalho aqui na Secretaria da Fazenda, tem vários já com tempo de serviço para se aposentar, eles não se aposentam. Tá? Fico ali. Tá? Por quê? Vai para casa, não sabe o que vai fazer. Não, fica trabalhando, né? Até chegar aos 70. Chegou nos 70, tem uns que chorar, porque tem que ir embora para casa. Tá? Mas não pode, tem que ir, não tem choro. É obrigatório. Compulsório é obrigatório, tá? Fechou? Existe também a aposentadoria voluntária. É aqui que o bicho vai pegar na reforma, tá? Hoje, o professor André poderia se aposentar voluntariamente, desde que no mínimo 10 anos de tempo de serviço, 5 anos no cargo, já poderia se aposentar. Aí vem as regrinhas complementares para isso. Ó. Tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição ser homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição ser mulher. É isso aqui que vai mudar, né, com a reforma da Previdência. Tá? Aqui leva a aposentadoria integral. No inciso B, leva proporcional. Ó. 65 anos de idade ser homem e 60 anos de idade ser mulher com provimentos proporcionais. Aqui desconsiderou o tempo de contribuição. Para levar integral, hoje, na regra atual, tem que contribuir 35 anos se for homem e 30 anos se for mulher. Tá? Se for atividades de risco, atividades com previdências especiais, daí entra nas regras especiais. Professores também entram em regras especiais. Tá? Oi? O militar também. O militar é 30 anos. Militares federais, estaduais e municipais, 30 anos. Chegou a 30 anos. Eu, por exemplo, entrei com 18
nas Forças Armadas, com 48 eu me aposentaria. Faltaria 8 para me aposentar. Já pensou eu com mais 8 anos aposentado já? Hã? Sim, vai mudar tudo. Tá. Vai mudar aqui. Eu não sei te dizer as regras especiais, porque está indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Tá, hoje o que tem é aqui. Tá? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, que não vale a pena vocês perderem tempo com isso aqui. Tá, pois é, tem que saber essa parte desses incisos aqui. Os parágrafos que vêm as regras mais avançadas, daí não é o caso, tá? Como é que vocês fazem? Vocês fazem o seguinte esqueminha aqui, ó. Vocês vão fazer, né, a aposentadoria ali, regime próprio. Aposentadoria. Aí vocês fazem as 3 regrinhas, ó. Tá? A primeira regrinha, ali, ó, invalidez permanente. A segunda regrinha compulsória. E a terceira regrinha voluntária. Oi. Voluntariamente é eu. Cheguei agora, quero me aposentar. Mas para mim, por exemplo, professor André, hoje eu consigo me aposentar? Não, porque eu não tenho ainda os requisitos da lei. Quais são os requisitos para o professor André se aposentar? Primeiro, eu tenho que ter 10 anos de efetivo serviço e 5 no cargo. Aqui eu já completo. Só que além disso, daí tem que ver se eu vou levar integral ou se eu vou levar proporcional. Se eu vou levar integral o meu vencimento, eu entro na regra da linha A, ó. Se for um homem, é uma regra. Se for mulher, outra regra. Então, se for homem ali, ó, se for homem, é 65 anos mais 35 anos de contribuição. Aí leva integral. Aí a mulher já entra na sequência, ó. Mulheres, aliás, eu falei 65, né? É 60 na primeira regra. Aqui é 60. Aqui é 60, tá? Ó, mulheres, 55 anos mais 30 anos de contribuição. Aí leva integral. Proporcional agora, homens, 65 anos e mulheres, 60 anos. Aí leva aposentadoria proporcional, porque faltou contribuir todo o tempo aqui, né? Que quem de cima contribuiu. Compulsoriamente, aos 70 anos ou 75 anos na forma de uma lei complementar. Ok? Pessoal, o mais forte aqui, com certeza, é a aposentadoria compulsória. Certo? Aposentadoria, então, deixa eu voltar aqui. Aposentadoria permanente. Tá? A aposentadoria, a invalidez permanente é aquela que quando sofreu, né, uma incapacidade, tá? Se for relacionado à própria função, leva integral, se não é proporcional. O professor André aqui tem um estudo, eu tenho um estudo sobre o direito dos transplantados, inclusive a minha monografia de estudo está no congresso. Depois eu vou mandar o vidinho para vocês verem, para discutir. Vamos pensar, por exemplo, vocês trabalham na área de saúde. O transplantado. Alguém trabalha aqui com nefropatia grave? Os renais? Os renais, se ele for um renal, um servidor renal grave, ou tiver uma cardiopatia grave, ele se aposenta de forma integral ou proporcional? O servidor se aposenta com aposentadoria integral. Ok? Agora, se esse mesmo servidor, ele fez um transplante de coração, ele vai se aposentar como? Com aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Se ele ficar inválido. Então, ele perde bastante. Isso se aplica a várias coisas. Então, eu fiz um estudo do direito comparado internacional. Hoje, o único país que garante os mesmos direitos do deficiente é a Argentina. Né? Então, eu fiz um estudo comparando o direito do deficiente com o direito dos transplantados. Para que os transplantados tenham os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Reservado, claro, as devidas desigualdades. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo de vocês. No concurso público, é garantido vagas para pessoas com deficiência. Quantos por cento? Depende Depende do ente, tá? Para os transplantados, tem vagas.
Aí esse transplantado, ele vai poder ser guarda municipal? Ele passa no exame de saúde? Não. Então ele fica num limbo. Ele não pode ser deficiente e também não pode ser normal. Tá? Então eles ficam, é complicado para os transplantados, tá? Então eu fiz um estudo, eu vou mandar para vocês o dia que teve audiência pública no Congresso, tá? Era para mim ter ido, eles me ligaram lá do Congresso para mim ter ido, eu não pude ir, né? Foi muito rápido e está sendo discutido. Só que agora, do jeito que regrediu a coisa, eu acho que não anda mais, tá? Mas estava bem avançado para virar lei, para incluir os transplantados dentro do Estatuto dos Deficientes. Tá? Eu mando um videozinho para vocês verem que é bem legal a discussão, tá bom? Entra muito nessas regrinhas que nós estamos vendo. Por exemplo, na Argentina, toda empresa que contrata um transplantado não paga INSS. Olha que beleza. Então, a empresa tem um benefício fiscal de não pagar o INSS de quem é transplantado, para que as empresas abram vagas para transplantados. Isso é um benefício, né? No Brasil, o que nós temos? Cota nas empresas para deficientes. Então, as empresas que têm tantos trabalhadores é obrigado a ter vagas para deficientes. Por isso que a gente vê nos mercados, né, as pessoas com deficiência. Porque depois de tantos trabalhadores, é obrigado, por lei, cumprir a cota dos deficientes. E para os transplantados não tem nada. Aí municípios pequenos, onde a pessoa é transplantada, ela não tem emprego. Ninguém emprega ela. Por causa da questão do tratamento, que tem que se deslocar, né, fazer... Menos graves, isso aí. Ele recebe, mas ele tem uma série de coisas que ele não ganha. Por exemplo, o deficiente tem direito à isenção do IPVA na compra do veículo? Do ICMS também. E do IPI também. O transplantado não. E o transplantado pode precisar do carro para fazer o tratamento de saúde. Então tem uma série de... Ixi, um monte. Eu fiz um estudo de todos os direitos que dariam para... Estudo comparado. Depois eu mando um videozinho, é bem legal a discussão. Pessoal, vamos finalizar. Olha só, o artigo 40, então, tem várias regras. Tá? Eu quero que vocês fiquem com essa regra caput aqui, tá? Agora, para finalizar, o artigo 41 é muito importante. E aí a gente finaliza e vai fazer o reparte do bife, né? Olha só. O sorteio do bife vai chegar a atrasar, né? 41 agora. Ó, então, eu chamaria a atenção de vocês do 38 e do 41. O 41 é muito importante. Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. O servidor, ele é nomeado, ele tem a posse e ele tem o exercício. Concorda comigo? Vocês vão passar no concurso, vai ocorrer a nomeação, a posse e o exercício. Certo? Beleza. Após entrar em exercício, durante 3 anos, vocês vão ser avaliados, verdade? Sim. Como é que você chama o nome disso? Estágio probatório. Se vocês forem aptos no estágio probatório, acontece uma coisa muito legal da vida de vocês. O que é vocês adquirem? Estabilidade. Adquirem estabilidade no serviço. Certo? E se vocês são inaptos? Exonerado. Corre a exoneração. Perde o vínculo. Ok? Beleza. Então, estágio probatório, após 3 anos de estágio probatório, eu adquiro estabilidade. É isso que diz o artigo 41. Olha o que diz o artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos efetivos. Sabe como é que vai vir na prova? Para cargos comissionados. Cargo comissionado adquire estabilidade? Não. Então, a estabilidade é somente para cargos efetivos. Cuidado. Cargos comissionados não adquirem estabilidade. Cargos efetivos adquirem estabilidade após 3 anos de estágio probatório. Então, 3 anos de estágio probatório adquire, então, estabilidade. Né? Então, isso nós vamos trabalhar de novo no estatuto. Agora, depois que adquiriu estabilidade, pode perder o cargo? Sim,
pode perder o cargo. E as perdas do cargo, as hipóteses de perda do cargo público estão no parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai dizer quando que ocorre a perda do cargo público. São 3 hipóteses no artigo 41 e uma hipótese no artigo 169, que não vai cair para vocês. Tá? Então, quando que o servidor perde o cargo? Primeiro, em virtude de sentença. Mas não é qualquer sentença. É uma sentença transitada em julgado, que não cabe mais recurso. Segundo, um processo administrativo disciplinar que garanta a ampla defesa, um PAD. As colegas fraudaram a licitação, elas vão perder o cargo público? Vão ser demitidas. Ok? Então, através do quê? De um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Ok? E a terceira hipótese é a avaliação periódica de desempenho. Ou seja, o servidor tem que se manter num bom desempenho durante toda a sua vida. Vai haver uma avaliação periódica de desempenho. Ok? Pode fazer. Eu tenho uma colega que ela não passou no laboratório. Uhum. E na avaliação dela, a maior parte não passou para o Sim, muito forte. Preconceito. E ela reverteu? Conseguiu reverter na justiça ou não? Não, ela foi exonerada semana passada. Ela tem que reverter isso na justiça. Preconceito, inclusive, tá? Pessoal, muito cuidado com questões partidárias, tá? A Karen fez uma defesa, tá? De uma servidora da saúde ali, por questões partidárias. Não pode misturar as coisas, tá? O tratamento para um é de um jeito, para o outro é do outro jeito. Os rigores são diferentes. Não pode, tá? É tudo igual. Impessoalidade, lembra o primeiro princípio que a gente estudou? Impessoal. Olha só, avaliação periódica, quero muito cuidar de vocês aqui, ó. A avaliação periódica é depois que eu adquiro estabilidade ali, tá? Antes eu tenho um estágio probatório. O estágio probatório também tem avaliação. Geralmente a cada 3 meses ou 6 meses. Tem uma avaliação. Ao final do estágio probatório, quando chega no final aqui dos 3 anos, eu passo por outra avaliação. Ela tem um nome. Chama-se avaliação. Olha aqui, ó. Especial de desempenho. Anotem aqui, ó. Parágrafo. Deixa eu só confirmar. É o parágrafo 4º. Tá? Então vamos fazer a leitura, eu vou explicar isso para vocês entenderem. Olha só, parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º aqui, ó, ele trata da perda do cargo. Quando é que o servidor perde o cargo? Ó, em virtude de uma sentença, em virtude de um processo administrativo ou em virtude de uma avaliação periódica. Ou seja, durante a vida inteira o servidor vai sendo avaliado. Alguns entes regulamentam, outros entes não regulamentam, tá? Eu, por exemplo, era das Forças Armadas, a vida inteira lá os sargentos são avaliados. Cada 6 meses tem uma avaliação, tá? Agora, olha só, existe uma quarta hipótese, é quando existe o excesso de gasto. O excesso de gasto com pessoal. São os entes aí que estão endividados, né? Então, quando começa a gastar além da lei de responsabilidade, pode mandar embora também servidores, tá? Que é o exemplo do Rio Grande do Sul, que está bem endividado e mandou servidores embora, tá? Não vamos perder tempo com isso aqui, porque está num artigo que não está no edital de vocês, tá? Agora, essas 3 estão no 41 que está no edital. Agora, vamos para o próximo. Eu vou pular o parágrafo 2º e o 3º para explicar o 4º primeiro. Olha o que diz o 4º. Ele diz assim, ó, como condição para adquirir estabilidade, é obrigatória uma avaliação especial de desempenho por comissão constituída por esse fim. Então, ao final do estágio probatório, vai ter uma avaliação especial para fins de adquirir a estabilidade. Pessoal, essa foi uma questão da prova objetiva, tá? Uma questão que eu vou mostrar para vocês agora. E o próximo parágrafo, o parágrafo 2º,
ele cai muito em prova. É a questão que eu tenho da prova objetiva ali também para mostrar para vocês. Olha o que diz ali. Eu vou fazer um desenho para ficar mais fácil vocês entenderem. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um cargo aqui de analista. Eu tenho um cargo de analista e eu tinha um servidor A ocupando esse cargo aqui. Só que o servidor A, ele foi demitido. O servidor A, houve uma demissão desse servidor A. Aí fizeram um novo concurso e chamaram um servidor B para ocupar esse cargo, ok? O servidor A foi demitido. Só que o servidor A, ele vai buscar a justiça e o servidor A consegue uma sentença. Ele consegue que um juiz mostre que aquela demissão, mesmo cada colega ali, uma demissão ilegal. E ele consegue na justiça. Como que ocorre o nome daquele que volta da justiça? Isso cai muito prova e nós vamos ter que saber. Reintegração. Toda vez que alguém volta por uma sentença, chama-se reintegração. Ok? Então, demitido, entrou na justiça, voltou. Tá. E o B? Pode ter duas pessoas ocupando o mesmo cargo? Não. O B vai se lascar. Só que daí o B vai depender da seguinte situação. Se o B é estável ou não. O que é ser estável? Já ter passado pelo estágio probatório. Se o B não passou, o que acontece com o B? Exonerar. Se o B já é estável, o que acontece com o B? 3 caminhos. Primeiro caminho que ocorre com o B. Deixa eu ver. O primeiro caminho que ocorre com o B, ele tem direito à recondução. Recondução. Recondução ao quê, professor? Ao cargo que ele ocupava anteriormente. Digamos que o B era técnico. Ok? Vamos pegar um caso de vocês da saúde. O B era auxiliar da enfermagem, quando fez o concurso, primeira vez. Aí fez a faculdade de enfermagem, aí passou no concurso para enfermeira. Só que a enfermeira A tinha sido demitida. E ela entra na justiça e ganha. A enfermeira B, ela vai ter 3 caminhos. Ou ela volta a ser auxiliar, no cargo anterior dela, ou ela é aproveitada em outro cargo, ou posta em disponibilidade. Disponibilidade, pessoal, é a proteção do servidor. Toda vez que a gente adquire estabilidade no serviço. Então, o meu cargo pode ser extinto, meu cargo pode acabar, mas eu continuo no serviço. Tá? Então, a servidora ela fica em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo que ela tinha de serviço, até que surja um novo cargo. São 3 caminhos, então. Agora eu vou fazer a leitura. Para mim, é um dos incisos que fica difícil de ensinar se não desenhar. Agora, eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem comigo. Olha a lei. Invalidada por uma sentença judicial a demissão do servidor, tá? Do servidor estável, ele será reintegrado, certo? E o eventual ocupante da vaga, que é o B, será reconduzido ao cargo anterior. Tem direito à indenização? Olha o que diz ali, ó, sem direito à indenização. Ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo que ele tinha de serviço. Aí ele vai para as 2 outras hipóteses aqui. Tá. Esse é o parágrafo 3º. O parágrafo 2º. O parágrafo 3º, ele é muito importante. O parágrafo 3º, ele diz assim, ó. Se o cargo for extinto, se o cargo for desnecessário, o servidor que é estável, o que acontece com o servidor que é estável? Ele fica em
disponibilidade. Disponibilidade como? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Exemplo, vocês são enfermeiras. A partir de hoje não tem mais cargo de enfermeira na prefeitura. O que acontece com vocês? Vocês vão ir para casa? Não. Vocês vão ser estáveis no serviço. A prefeitura vai criar um novo cargo para vocês, ou a prefeitura vai aproveitar vocês em outro cargo, até que a lei de vocês seja regulamentada, por exemplo. Enquanto não criar, vocês ficam ganhando proporcional ao tempo de serviço. Entenderam isso? Então é uma proteção do servidor que é estável. E se tivesse uma enfermeira em estágio probatório e acabou o cargo? Aí perdeu. Aí perdeu a vinculação. Entenderam? Somente servidores efetivos estáveis têm essa proteção da disponibilidade. Vou fazer a leitura ali, ó. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável, marca a palavrinha estável, fica em disponibilidade com remuneração proporcional, circula a palavra proporcional, ao tempo de serviço. Eternamente? Não, até o aproveitamento, circula a palavrinha aproveitamento. Na aula de estatuto eu vou explicar tudo isso aqui. Está tudo isso aqui no estatuto de novo. É chover no molhado. Tá bom? Então, vamos fazer agora a questão de prova sobre esse assunto aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer duas questões da nossa banca objetiva. Beleza? Vamos lá. Concentre aí. Questão 2017 da objetiva do SAME Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ao servidor, eu vou mostrar, acho que melhor lá, tá? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu... me acompanha aqui, Luiz, tá? Vou mostrar aqui, né? Porque o esquema tá aqui. Tá? Então, olha só. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado. Ok? Vírgula. Declarado de livre nomeação, livre exoneração. Fechou? Cargo comissionado, de livre nomeação, livre exoneração. Fechou. Geralmente é chovendo molhado aqui. Ok. Aí tem bem como o cargo temporário. Bem como o cargo temporário. Bem como o empregado público. Aplica-se o regime geral ou aplica-se o regime próprio? Parabéns. Acertaram a questão da prova objetiva. Ok? Então, quem que tem regime próprio? Só o servidor efetivo. O comissionado, o empregado e o temporário são pelo regime geral de previdência. Ok? Cargo aqui, ó, técnico lá, né, do SAME 2017. Próxima questão agora, vem comigo aqui. Eu quase mato o Luiz lá, né? Olha só, essa questão é do artigo 41. Nossa, quanto rabisco. Né? Tá meio confuso aqui. Mas vamos lá. Aqui misturou o 38 com o 41, né? Então, vamos lá. Olha o que diz ali. Inciso 1. Só com a leitura que nós fizemos agora, vocês me dizem se está certo ou se está errado, tá bom? Concorda comigo? Vamos lá, então. E é assim que vai cair, ó. Invalidada, imagina o desenho aqui, ó. Invalidada por sentença a demissão do servidor. O servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo anterior sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade proporcional ao tempo de serviço. Certo ou errado? Certo. Vamos ao inciso 2. Extinto o cargo ou declarado desnecessário, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento. Certo ou errado? Certo. Agora, é facultada a avaliação especial de desempenho para adquirir a estabilidade. É obrigatório uma avaliação especial de desempenho, conforme o parágrafo 4º, para que eu adquira a estabilidade. Então, qual acerta? C. Parabéns, gabaritaram a prova
Vai ser assim a prova. Viram que importante é eu saber a literalidade do artigo? Agora vamos fazer uma prova mais difícil. As provas da FEPES são mais difíceis, tá? Vamos pegar a prova aqui, ó, de agente socioeducativo. Pessoal, em 45 dias nós tínhamos 23 alunos, 9 passaram. Essa prova aqui, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa correta, que indica corretamente a situação jurídica que ficará o servidor quando o seu cargo for extinto ou for declarado desnecessário. Parabéns. R$7.000 por mês. Tá? Vamos lá. Próximo aí. Cargo também do agente, ó. Do cargo de agente socioeducativo. Assinale a opção correta. Primeiro, letra A ali. O servidor público poderá acumular cargos remunerados sempre que entre eles houver compatibilidade. O que faltou? Estava aqui o esqueminha. Tem que haver compatibilidade, 2 de professor, 1 técnico professor ou 2 na área de saúde. São regras cumuláveis. Então não dá para ser só compatibilidade horária. Então tá errado. Concorda comigo que tá errado? Vamos lá. B. O cargo comissionado de livre nomeação e livre exoneração somente pode ser provido por servidores públicos estáveis. O que dizia a Constituição, no inciso 5? Que um percentual dos cargos comissionados seria reservado para os servidores efetivos. E nem fala em estáveis. Tem 2 erros aqui, né? O somente e o estável. C. A proibição da acumulação remunerada de cargos e empregos se estende a empregos e funções, estava bem aqui, né, nossa ficha mental. Ó. A proibição da acumulação de cargos se estende a empregos e funções e abrange autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Verdade, né? Eu não posso acumular na administração indireta. Agora vamos para D. O servidor estável não poderá ocupar cargos comissionados. Claro que pode. Vocês vão poder, né? Você é a chefe da enfermagem lá, tá? E o servidor público nomeado para cargo em comissão será automaticamente exonerado do seu cargo. Ele acumula os 2, né? Obviamente. Então, gabarito, letra C. O erro lá, o sempre, somente, aqui a palavra estável, tá errado, né? O não. Então, cuidado com essas palavras aqui, ó. Sempre, nunca, talvez, não, né? Deixam errado. Eles só colocaram uma palavrinha para deixar errado, ó. Vamos lá. Agente socioeducativo 2013. Aula de hoje de novo. Vai cair isso aqui na prova? Vai. Em matéria de servidor público é vedada a acumulação remunerada de cargo, exceto de... Qual o gabarito? Pode 2 de professor, Arnaldo? 2 de professor pode? Pode. 2 de técnico pode? 2 de professor com mais um técnico? Não. 2 de professor mais um técnico, não, né? Tá, 2 de médico com 1 de professor. Não, é 2 da área de saúde, né? Então, o médico não dorme, né? Tá? 2 cargos de enfermeiro com mais 1 de médico. Também não, né? É 2 só na área de saúde, tá? Vamos lá, mais uma questão agora para ser defensor público. A ganhar aí 20 e poucos mil por mês. Olha só, assinale a opção incorreta. Então temos 4 corretas e 1 incorreta. Letra A. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? Sim. O direito à greve será exercido nos termos e nos limites definidos numa lei específica? Sim. Os vencimentos do cargo do legislativo e do judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo executivo? Sim. Viu a maldade? É vedada a acumulação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração dos servidores públicos? Sim, é aquela que vocês ficaram na dúvida se podia ou não podia. Não pode equiparar e não pode vincular. Então, é vedada a vinculação. Então, sobrou essa aqui. Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores poderão ser acumulados para concessões ulteriores? Não poderão ser acumulados para concessões ulteriores. Ok? Então, vocês já viram como é que enfrenta. Uma questão aqui, para ser defensor público, último concurso do Estado, para ganhar aí, né, seus 20 e poucos mil por mês. Vamos ver mais uma aqui, para vocês ir comer o churrasquinho lá. Olha só, auditor do Estado aqui. Quantas normas constitucionais sobre a administração pública é correto? O prazo de validade do concurso será até 2 anos, prorrogado por 1 ano. Por igual período.
O direito à greve do servidor será fixado numa lei específica. Tá certo, né? Os cargos do Poder Executivo e do Judiciário não poderão ser superiores do Legislativo. Trocou, né? Independentemente da autorização legislativa, eu posso criar uma subsidiária. Não. O que nós vimos? Que dependia de autorização, criação de subsidiária. Esse é o inciso 20, que eu falei que era mais difícil para vocês. E o último, olha como cai esse parágrafo aqui. Já vimos em quantas provas? Extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral proporcional ao tempo de serviço. Parabéns, passaram na prova. Até a próxima aula. Vão com Deus.